Senhoras e senhores, está começando mais um episódio do Codecast. Aqui você encontra a visão estratégica para vencer no ringue do digital, feito para donos de negócios locais que querem enfrentar desafios maiores. Estamos também no Instagram, @codirectbr. E aí, preparado para encarar essa luta? E aí, você é conhecido ou é uma referência na sua região, a sua marca? Hoje nós vamos trazer clareza para você aqui sobre qual que é a diferença entre você ser muito conhecido e você se tornar uma referência na sua região. E como que você pode potencializar isso ainda mais utilizando uma estratégia correta de marketing, principalmente utilizando o digital para isso, que é uma das melhores ferramentas que existem, mais populares, mais fáceis para você conquistar, ser uma referência na sua região. Bem-vindo, Tavo. Bem-vindo, Evandro. Inclusive, separei algumas perguntinhas que você deve fazer para você mesmo para saber exatamente como é que você vai redesenhar o trajeto. Caso você seja conhecido e queira se tornar uma referência, essas perguntas vão te orientar e te conduzir para o lugar certo. Vou também trazer alguns cases aqui. Fica com a gente. Isso, e também assim, é uma coisa bem bacana de trazer é que não existe você ser só conhecido ou só referência. É claro que por mais, talvez, referência que você já seja, não existe estabilidade. Então sempre existe um próximo passo que você pode melhorar, seu próximo desafio que você vai enfrentar para manter aquilo e se tornar cada vez mais uma referência, né? Sim, perfeito. Inclusive, hoje de manhã eu vi uma notícia muito triste. Um dos mais tradicionais e luxuosos restaurantes de Florianópolis fechou as portas. Toca da Garopa. É mesmo, cara? É, meu amigo. Caraca. Então, assim, o que acontece? Eles eram conhecidos, mas hoje não são mais uma referência. Principalmente utilizando o digital, né? Principalmente então, utilizando o digital. Super tradicional aqui na cidade. Assim, meu Deus, quem que não sabe que existe, né? Exatamente. Agora, transformar isso em algo que de fato você captar novos clientes e os novos consumidores. Exatamente. E ter uma fonte ativa disso através da internet, aí são outros 500 a ser trabalhado, né? Exatamente. Então, basicamente a diferença entre ser conhecido e ser referência é que ser conhecido é as pessoas saberem que você existe, né? Todo mundo aqui em Florianópolis, ou pelo menos as pessoas que são nascidas e criadas aqui, sabem que a Toca da Garopa era um restaurante que era uma referência, era famoso, era super caro, super exclusivo, os pratos muito gostosos, etc. Todo mundo conhecia. Agora, o que é ser uma referência, tá? Ser uma referência é você poder aumentar seu preço sem isso impactar o seu faturamento. É você construindo continuamente desejo em novas pessoas, principalmente utilizando as ferramentas digitais para isso, através de um bom relacionamento, de uma boa estratégia digital. É exatamente isso, porque, assim, de novo, não dá para parar no tempo, assim, quem tem vários clientes nossos que tem 30 anos, que atravessou geração, negócio, que tem 10 anos, eu vejo que as pessoas se confiam naquilo que elas construíram. Então, assim, não, cara, assim, você não tá entendendo. Todo mundo aqui sabe que eu existo. Sim. Assim, pensou em tinta? Todo mundo sabe que tinta, eu vendo tinta. Todo mundo vai lembrar, todo mundo sabe que existe. Agora, o saber que existe é muito diferente em aquilo se transformar em clientes novos o tempo inteiro. Eu lembro até do caso da própria Juliane, da Que Tal Motel. O caso deles tem, 20, 30 anos, a rede de motéis deles. E ela disse, eu comecei a me dar conta que o meu público, o público que a gente construiu, assim, envelheceu. Assim, o público quando a gente era ultra mega famoso e nesse ramo aí envelhecer é meio perigoso. Então a frequência de estar no estabelecimento é mais a mesma e tal. Surgem outros. Não tinha me dado conta disso, né? Assim, o público vai envelhecer. Rapaziada das antigas ia lá toda semana, agora vão uma vez por ano. Então, assim, e também tem vários casos em relação a isso, tá? Então, digo, todo mundo sabe que eu sou, ou que lá
Enfim, entendeu, né? Então, por que o Tavo falou de aumentar o preço? Porque às vezes a pessoa diz pra gente, mas assim, eu sou uma referência aqui, eu vendo, etc, tenho um fluxo, falo, assim, todo mundo valoriza aquilo que eu faço, aquilo que eu vendo, o serviço que eu presto. Experimenta aumentar um pouquinho o preço daquilo que você está vendendo. Se de fato as pessoas estão ali só porque é uma oportunidade momentânea de um bom preço, ou de fato aquilo que você vende, a percepção de valor que as pessoas têm em relação à sua marca é tão forte, o relacionamento que você tem é tão forte e o benefício que você entrega é tão forte a ponto de você aumentar o preço e as pessoas seguirem comprando. Isso. Então, uma coisa é dizer, não, todo mundo diz que me valoriza, aumenta para ver. Perfeito. Então, por exemplo, se é um fisioterapeuta, vai lá, cobra R$100 a sessão, aumenta para 150, aumenta para 200. Quero ver se essas pessoas vão continuar provando seu valor ou é só uma boa oportunidade de um bom profissional que está num bom preço. São coisas diferentes, né? Ser uma referência é quando as pessoas têm uma conexão emocional com o seu negócio ou com você. É uma percepção, né? Isso, porque é uma percepção, você não sabe medir a conexão emocional que as pessoas têm. A pessoa olha e fala assim, cara, Florianópolis não pode viver sem restaurante tal, eu não posso viver sem um profissional tal. É isso, entendeu? Então, por exemplo, para mim vai ser um choque o dia que a macarronada italiana fechar. Não pode. Eu paro de gorar praga os caras. Parte da minha vida, né? Eu cresci comendo macarrão lá, macarronada italiana. Não, mas isso, restaurantes aqui, você vê vários que, enfim, que acaba acontecendo esse tipo de coisa que vai atravessando o tempo e beleza. Então, um outro ponto que tu citou ali bem importante era a capacidade de ser uma referência, a capacidade que a empresa tem de atrair e reter novos clientes. Porque, como a gente comentou, cara, os clientes vão envelhecendo, mudando o hábito, pelo menos aqui, cada cidade tem uma característica diferente, mas aqui em Florianópolis a gente recebe muita gente nova que vem morar para cá. Então, o que eu quero dizer com isso? O público aqui vai mudando muito. Então, apesar de ter pessoas aqui há muito tempo, mas quem convive aqui sabe, você vai conhecendo, a maioria das pessoas que você conhece não são nativos daqui. Então, assim, um negócio ele precisa ter uma estratégia ativa de atração e retenção de novos clientes. E outra coisa que acaba acontecendo, principalmente quem é conhecido, está há muitos anos de mercado, faturamento estável, empresa lucrativa, geradora de caixa, ele acaba entrando na zona de conforto. Isso acontece. Porque o cara se acostuma a ganhar dinheiro, se acostuma a ter aquele faturamento, se acostuma a ter aquela rotina e acha que vai ser sempre assim. Pô, já tô há 5, 10 anos ganhando dinheiro com faturamento estável, pra que eu vou arrumar pra cabeça fazendo coisa digital e daí, sei lá, vem um hater e queima o filme do meu trabalho e não sei o que. Falei, cara, tô tão tranquilo aqui, né? O famoso, tô tão quentinho na bosta aqui, porque, tipo, o faturamento estável é a coisa mais perigosa que pode acontecer com o empresário, porque ele entra numa zona de conforto, ele acha que é o famoso já ganhei. Não, mas daqui a pouco meus filhos vão assumir meu restaurante, meu estabelecimento. E daí o cara fica naquela zona de conforto e, cara, isso é o início do fim, né? É o início do fim. E tem outros casos também que acontecem, talvez já tenha passado por você, ou você vai lembrar de alguém, que é você ser conhecido na sua cidade por alguma coisa, e aí você monta um negócio ou começa a vender uma outra coisa. Assim, desde do mesmo ramo, por exemplo, você tem um salão de beleza, aí agora isso, você sempre foi conhecido por isso, e agora você começa a fazer micropigmentação. Perfeito. Assim, beleza, pode ser que te ajude, vai te dar um bom início, mas uma coisa, outra coisa, você vai ter que construir referência naquilo. Isso é engraçado, né? Porque eu nascido e criado em Floripa, conheço um monte de gente aqui, sempre fui super expansivo onde eu tava. E, cara, não tenho nenhum cliente de Floripa. Deve ter uma meia dúzia de clientes de Floripa. Hoje deve ter bem pouco, hoje bem pouco cliente de Floripa. A maioria de fora. Conheceu pela internet e tal. Então, a maioria dos clientes não são relacionamento pessoal, são frutos de um bom trabalho de marketing que foi realizado.
Exatamente. Então, eu era conhecido, mas não era uma referência. Agora, minha dúvida era conhecido pelo quê, né? Isso é um problema. Esse dá um outro episódio, né? Só não achar meu fotolog. Ó, se alguém achar o fotolog do Tavo, me manda. Vai ser divertido. É triste. Mas, pô, teve até o próprio caso da Bel, da Bel Guerra, que tem o estudo de caso dela lá, que é super bacana. Ela virou biomédica e tal, começou a trabalhar com harmonização facial. E antes ela era muito conhecida na cidade já, pelo próprio Instagram pessoal dela e acho que pela mãe, pela família dela, era bem conhecida, né? E daí, tipo, no caso dela, ela iniciou o trabalho com biomédica, né, fazendo harmonização facial, etc. Fez curso, abriu a clínica. E assim, não aconteceu nada de extraordinário, né? Teve um faturamento, etc. Já tinha um Instagram que tinha bom engajamento. Sim, porque ela era meio blogueira e tal. Então, assim, já tinha um bom engajamento, já fazia um bom trabalho, teve alguma coisa ali, mas, tipo, faltava aquela atração, né? Ela disse, eu achava que na hora que, beleza, agora eu tô vendendo isso aqui, o pessoal vai vir. E não é ser conhecido, não significa ser uma referência. Daí ela começou a fazer o trabalho, construiu uma marca de valor e hoje ela é uma referência. Isso aí, tem o case dela lá, recomendo bastante assistir, bem legal. A gente tirou o case dela do ar porque a gente falava de números e daí ela pediu pra gente não compartilhar mais. Ela é um case, vocês podem seguir ela, pergunta dela da gente pra ela que tá tudo certo. Tá tudo beleza. Então, assim, outro ponto bem importante em relação a isso é ser conhecido no offline não garante relevância no online. Isso aí, anota isso. Você já contou talvez essa história num outro contexto aqui nesse episódio, que é aqui nos podcasts, de uma pessoa, não vou citar detalhes, Maxuri, né? Não. Que comprava os seguidores. Tá. Então, o que acontece? Ela trabalhava no ramo da estética, também trabalhava no ramo da estética, mas não vou citar mais detalhes. Mas ela era muito conhecida na cidade dela, assim, já tinha 10 anos, assim, era bem conhecida na cidade e ela demorou para começar a entrar no digital. E aí quando entrou no digital, assim, já tinham outras donas estéticas ali na cidade que, tipo, chegaram com os dois pés e já estava crescendo, já tinha um Instagram maior. E aí quando ela entrou, ela disse, cara, não posso ficar aqui por baixo. Ela achou que quando fosse entrar, e agora todo mundo já me conhece, eu já vou crescer, e a vida não é bem assim. Nada aconteceu. E aí deu aquela crise de como assim, eu não sou ninguém aqui, etc. E começou a comprar seguidores. Pra caralho. E mais do que comprar seguidores, ela começou a pagar as pessoas para ir nos posts deixar comentários. Dizer, nossa, que linda, nossa, quanto é o preço, quero saber. E aí os posts tinham 30 comentários e eram pessoas reais, só que eram pessoas que eram pagas pra ir lá deixar um comentário, assim. Cara, eu não consigo conceber essa mulher. É um absurdo. Mas assim, pra te ver o quão isso mexe com o psicológico das pessoas. Sim. De achar que o que ela construiu offline, ou tanto conhecido na cidade que é no offline, quando vai para online, achar que aquilo automaticamente vai se transferir. É óbvio que ajuda, que é muito melhor do que começar algo do zero. Perfeito. Mas na internet, você vai precisar, aqui no Instagram, seja lá onde for, você vai precisar entender o jogo ali e criar uma estratégia ali dentro e entender que ali você começa como um iniciante. Exatamente. Então, a mesma coisa acontece com quem tem doutorado ou tem muitas especializações, aquelas pessoas que são acostumadas a dar palestra em eventos, ser conhecido ou, sei lá, dar aula em faculdade e as pessoas reconhecem o trabalho dela quando ela chega no digital, dá aquele baque, né? Fala, nossa, em qualquer lugar que eu vou as pessoas me ouvem, aqui ninguém me ouve, aqui ninguém comenta. E daí começa a dar aquela crise de identidade. Por quê? Porque a pessoa é conhecida naquele nicho, mas ela não é uma referência. Um bom caso é o pessoal da Unirádio, né? Eles eram doutores, claro, né? São muito amigos nossos, né? O Thiago e a Lívia eram doutores em radiologia veterinária.
não eram nada conhecidos no digital, até que eu atormentei a vida deles para eles entrarem no digital, são amigos nossos, né? E hoje fazem um excelente trabalho. A autoridade que você tem te ajuda a se posicionar para que esse trabalho aconteça de maneira mais rápida. Agora, não adianta tipo comparar um recém-formado veterinário com uma pessoa que tem doutorado, pós-doutorado, sei lá o quê, e não achar que vai ser o crescimento na mesma velocidade ou que é só fazer marketing que o veterinário recém-formado vai bombar. Não, pô, você tem uma referência forte externa. Se tu faz um bom trabalho, óbvio, isso é um excelente ponto de partida. É um excelente ponto de partida. Agora, o que não garante que se ele sentar nesse comodismo de, cara, eu sou um dos melhores do Brasil, etc., eles que me achem e que percebam isso. Não acontece. Você vai precisar demonstrar isso lá, precisar fazer conteúdo influente, precisar estar presente, fazer um bom trabalho e transformar aquilo que você faz no offline em algo que de fato é relevante no online. Perfeito. Então, você tem um restaurante, você tem uma loja, tem uma loja super conhecida, a Cantuá aqui em Floripa, também tem décadas de lojas, são 5, 6 lojas aqui no centro da cidade. Show, assim, atravessa gerações. É óbvio que a marca já é conhecida para as pessoas. As pessoas sabem que ela existe. Agora, então isso é um bom ponto de partida, mas não dá para só assumir que é isso. Tanto é que ela fez um bom trabalho digital e aquilo é extremamente relevante na atração de novos clientes para a loja. Perfeito. Agora, mas precisou fazer um bom trabalho ali. Perfeito. Então, perguntinha de ouro, quem que é conhecido? Você ou o seu trabalho, ou a sua empresa? Quem que é conhecido? E conhecido pelo quê? Isso. Entendeu? Essa é uma boa, que é conhecido pelo quê, né? Pelo que você é conhecido? Por exemplo, eu era conhecido pelas festas que eu gostava de fazer. E daí abre uma agência de marketing digital, as pessoas não vão associar isso, entendeu? Não me conheciam por aquilo. Sim, não te vê como uma referência naquilo. Não me vê como uma referência naquilo, eu precisei construir isso daí, assim como qualquer outra pessoa. Outra perguntinha de ouro, você tem fila de clientes? Responda essa pergunta. O que é fila de clientes? Às vezes isso se adequa um pouco mais a quem trabalha com produtos ou serviços, desculpa, que é, cara, sei lá, manutenção de ar-condicionado. Pô, beleza, tens ali uma semana, 2 semanas, um mês de clientes encaixados na agenda um atrás do outro. Você consegue aumentar o preço do seu trabalho de tempos em tempos, porque esses dias eu estava conversando com um cara para instalar ar-condicionado novo lá em casa. Ele falou, não, só tenho agenda para daqui a 2 semanas. Eu falei, pô, beleza, né? O cara pode achar que ele é uma referência por causa disso, mas não, o preço dele era mais barato. Claro. E foi por isso que eu fui atrás dele. Então, tipo, de todos os orçamentos que eu fiz, ele era mais barato. Eu falei, cara, beleza, eu espero 2 semanas para instalar um novo ar-condicionado por conta disso. Então, não, a referência, por quê? Porque a gente já fez uma outra pergunta no começo, se você aumenta o preço sem impactar o faturamento. Agora, se ele aumentar o preço... o volume de vendas, né? Se ele aumentar o preço e mesmo assim ter 2 semanas de agenda cheia, show de bola. Aí começo a acreditar. Um outro ponto também em relação a isso, a pergunta é, você tem controle sobre o fluxo de clientes? O que eu quero dizer? Você tem um marketing ativo que capta clientes, você consegue mensurar isso? Por que a gente está falando assim? Porque uma coisa é, eu tenho aqui a galera, eu sei que me conhece, eu vou encaixando, não tem uma estrutura muito grande e aí eu tenho uma fila de clientes. Mas a minha pergunta é, você tem o controle no ponto do seguinte, eu invisto hoje R$5.000 em marketing e tenho uma média de 100 clientes no mês. E aí eu sei que se eu quiser aumentar minha quantidade de clientes, eu passo de 5, se eu passar para 8, eu sei que eu vou aumentar, eu tenho controle sobre o meu marketing, o meu investimento versus o retorno que eu tenho. Sim. Então, as empresas se tornam uma referência, elas têm um controle sobre o fluxo de clientes dela. Ela não fica à mercê do que aconteceu. Se o comércio está bom, se o comércio está ruim. Sim. Então, você tem um marketing estruturado de uma maneira que te permite
Putz, assim, olha, eu dobrei o tamanho. Teve o caso da Banana Calçados, um cliente nosso de Governador Valadares, que aumentou em 50% o faturamento, começou a ter controle sobre os clientes e foi lá e alugou a loja do lado e dobrou de tamanho. Então, assim, isso é óbvio que eles têm que começar a criar confiança para fazer esse passo, para aumentar custo fixo, aumentar tamanho de loja, porque sabe que ele tem o domínio sobre o marketing dele, Perfeito. do quanto que ele investe e quanto que aquilo impacta na atração de novos clientes. Então ele sabe, cara, beleza, estou investindo ali, mas não vou ficar vai que vai dar certo. Não é que vai dar certo. Eu sei o que eu tenho, eu sei o quanto que eu invisto, eu sei o que eu tenho que fazer para que eu bote mais clientes aqui dentro, que aumente o movimento da minha loja. Então essa é uma outra pergunta para você se fazer, se você tem controle Perfeito. sobre o seu fluxo de clientes. A gente fala muito do digital, né, principalmente do Instagram, porque você consegue tirar métricas de tudo, você consegue ter muita clareza do quanto que você bota e o quanto que você sai. Tem um episódio que nós episódio fizemos sobre a matemática do sucesso. Não é esse o nome, é como medir a efetividade do seu marketing. Perfeito. Então a gente fala bastante sobre isso daí. Que o digital tá entre o episódio 10 e o 60. Não lembro exatamente qual. Mas tipo, a gente fala bastante que o digital ele te dá essa possibilidade de ter muita clareza de quanto que você está investindo e quanto que está saindo e se o desempenho de cada campanha tá bom. Mas ter controle sobre o fluxo de clientes, eu lembro uma história que eu ouvi uma vez de um cara que tinha uma escola de inglês. Ele falou, cara, cada cartaz que eu colocava na rua, eu sabia que aquilo ia me trazer tanto de venda. E daí ele falou, cara, por causa do fluxo de carros que tinha nas ruas, etc. Ele falou, cara, chegou uma hora que a cidade de São Paulo estava cheia de cartaz meu, que eu queria lotar lotar a minha escola. Só que chegou um belo momento que a prefeita foi lá e cortou. Não podia mais ter cartaz na cidade, porque estava fazendo daquele jeito que ele fazia, visual e etc. Que eram os troços que ele amarrava na rua, assim, de um poste para o outro, ficava um troço escandaloso. Só que o que acontece? Isso que ele fazia era uma forma de ter controle do fluxo de clientes. Cara, eu sei que se eu botar um cartaz aqui, vai passar tantos carros aqui, parte desses carros vão se tornar meus clientes. Então ele começava a fazer isso. Hoje esse cara está no digital e etc, né? O Evandro até conhece o Jobert. Então assim, o que a gente fala de ter controle é que você tem ciência de uma ação que você fez intencionalmente e o resultado que aquela ação de marketing proporcionou. Então não é simplesmente vendi mais. Assim, legal. E amanhã? E mês que vem? Assim, o que foi que você fez para ter vendido mais? Não sei. O comércio está bom, ou meu produto eu acho que pegou, assim, isso não é ação de marketing. Isso é irresponsável. Tu não, cresceu o teu custo fixo sem ter controle é irresponsabilidade. Assim, é um prato cheio para dar problema, né? Então isso, e aí outro ponto também de ser uma referência é você ter uma postura de líder no mercado. O que eu quero dizer com a postura de líder no mercado? De quem está inovando, quem está trazendo, quem está servindo literalmente de referência para todo mundo. O caso clássico e mais conhecido é o da própria Apple. Se você vê, eles não são os que têm o maior faturamento no mercado de celulares, mas são eles que ditam as tendências. Ou seja, eles inovam, eles trazem as novidades e as outras marcas vêm atrás fazendo parecido. Sim. Aí você vê, tá, mas eles não têm o maior faturamento, mas eles têm o maior valor de marca. Entendeu? Então, assim, se você pensar, por exemplo, você tem um restaurante na sua região, você tem que ser quem está ditando as novidades. Poxa, você foi lá o primeiro a fazer um bom marketing no Instagram. Tem um monte de gente tentando copiar e fazer parecido. Legal, mas cara, você foi o primeiro. E se você tem isso como hábito, você foi lá e trouxe o cardápio digital. Tipo, você começa a se tornar conhecido, se tornar conhecido por ser quem inova, se torna uma referência de quem está um passo à frente. Por mais que você tenha um restaurante maior na cidade, talvez venda mais, mas talvez você tenha mais margem de lucro, porque você sempre está um passo à frente, tem uma novidade, as pessoas estão sempre querendo ir lá.
Isso, até se você estudar novas tendências de negócios, eles falam que as empresas dos novos tempos são empresas que lideram um ecossistema. Mesmo que seja um ecossistema que está a 1 km, 2, 3 km de raio do seu estabelecimento, ele é um ecossistema, você está liderando um movimento. Então, quando você está ali fazendo as postagens no Instagram, leve em consideração que você pode estar moldando a forma das pessoas de pensar, a forma delas de consumir, a forma delas de interagir com você, com a sua empresa e com as pessoas ao redor dela. Então, é muito mais do que só ser conhecido. É liderar um movimento, é liderar um ecossistema. Você transformar a região, transformar as pessoas, transformar, Perfeito. Independente do porte que a sua empresa tenha. Isso é uma responsabilidade, né? Você tem que querer isso daí também. Tem que querer, assim, por isso que a gente fala muito do valor da paixão pelo negócio. Se você não tem paixão por aquilo que está fazendo, provavelmente nada disso vai fazer sentido. Agora, se o que você faz, a missão que você entrega através do seu negócio é algo que te dá um quentinho no coração, te faz brilhar os olhos, Perfeito. Tenho certeza que você quer levar essa sua visão para a tua região, para o mundo. Perfeito. Então, você está liderando o movimento, é a postura de líder que você tem de sair na frente, de tomar iniciativa, de fazer diferente, Perfeito. de mudar quantas vezes for necessário, de sair da zona de conforto. Essa postura cria, como é que eu posso dizer, leva a percepção de a sua marca ser uma referência. E isso cria conexão emocional, né? Que é o que a gente fala que é um dos principais elementos que você tem que conquistar com o seu negócio. A última pergunta aqui, que é para quem vende produtos principalmente, que é: seus produtos esgotam rapidamente? Então, por exemplo, se você vai comprar roupa em São Paulo e traz para, no nosso caso, Florianópolis, para revender aqui, você consegue zerar esse estoque rapidamente? Você consegue, beleza, não, eu consigo zerar o estoque rapidamente, mas eu trago 1, 2, 3 peças por estilo. Beleza, você consegue aumentar a quantidade de peças que você traz por estilo e mesmo assim ele esgota rapidamente. Eu lembro do caso da Sabores do Campo, que eles faziam fornada de pão low carb, né? A gente já falou desse pão low carb aqui. E eles falavam, cara, a gente fazia uma fornada de manhã e torcia para essa fornada terminar até o final do dia, porque se a gente deixa muito tempo, o pão ele perde a qualidade, igual, né? etc. E daí a gente ficava na torcida para que todo dia a gente zerasse aquela fornada do dia. Eles começaram a aplicar os conceitos que a gente ensina no nosso método e eles começaram a fazer 2 fornadas por dia. Faziam uma fornada de manhã até meio-dia esgotava, faziam uma fornada início da tarde e até o final do dia esgotava. Então isso faz toda a diferença nesse processo de se tornar uma referência na sua região. Beleza, exatamente isso. Então, existe uma diferença entre você ser conhecido e você de fato se tornar uma referência na sua região para as pessoas, a sua marca se tornar uma referência, né? Independente se a sua marca, tem um nome da sua empresa ou se a sua marca é o seu próprio nome, no caso, se você for um profissional liberal, como arquiteto, médico, nutricionista, que o seu nome é uma marca e ela tem que ter um significado na cabeça das pessoas. Maravilha? Espero que você tenha trazido clareza para você e quais passos seguir, feito uma autoanálise. Como a gente citou no início, não é, então eu não sou uma referência ou eu já sou uma referência, é como você pode se tornar mais referência ainda na cabeça das pessoas. O que você pode fazer de melhor daqui em diante. Espero que tenha ajudado. Compartilhe esse episódio com outros colegas que precisam ouvir isso aqui. Tenho certeza que tem muita gente que vai gostar muito de ver esse conteúdo que você conhece e acompanha a gente lá no Instagram também. Lá no Instagram tem conteúdo todos os dias, tem stories, bastidores, um monte. Lá é mais dinâmico. Recomendo você também acompanhar a gente por lá. Valeu demais, um forte abraço e nos vemos nos próximos episódios. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.